Bom dia, graça seja dada a todos vocês que estão comigo neste canal. E eu peço, em nome de Jesus, que vocês entrem no canal, cliquem lá, dê um joinha e reparta com outros a palavra de Deus, amém? Como eu sempre digo, se- seja a boca de Deus. Vamos ser aqueles que anunciam as boas novas do Senhor, amados. Vamos ser aqueles que obedecem ao ídolo do Senhor. Talvez você, ou até eu mesmo, nós não tenhamos condições de viajar, fazer missões, né, fora do Brasil, até mesmo dentro do Brasil, em outros lugares. Talvez você seja uma pessoa que fique intimidado de falar do amor de Deus para as pessoas. Então, aqui está uma oportunidade para todos nós. Vamos aproveitar esse meio de comunicação tão abençoado que nós podemos usá-lo com sabedoria e repartir com pessoas dos nossos relacionamentos a palavra de Deus. Envia para um amigo, ou envia para um parente seu, para um irmão da sua igreja. Envia a palavra de Deus, amado. Seja a boca de Deus, amém? Hoje nós vamos estudar o Salmo 35. Aqui, esse Salmo 35, irmãos, nós vamos ver, eu vou resumir, Davi clamando a Deus para salvá-lo dos seus inimigos. Já no verso 1, Davi fala assim: defende-me, Senhor, dos que me acusam, luta contra os que lutam comigo. Aí, em todos os versículos, amados, até o versículo 28, que esse salmo tem 28 versículos, nós vemos Davi colocando diante de Deus as suas petições, né? E Davi, ele está sendo perseguido. Nós vamos ver aqui a perseguição de Davi. Os inimigos de Davi o perseguem de várias formas. E aqui ele fala as formas com que os seus inimigos o acusam. Então ele fala assim que eles os perseguem com acusações falsas. Ele fala que eles, os seus inimigos, retribuem o bem que ele faz com o mal. Eles se alegram com os seus infortúnios, com as suas desgraças, com aquilo que não é bom, com tudo que Davi sofre. Eles mesmos perseguem e eles mesmos se alegram com tudo aquilo que está ocorrendo na vida de Davi. Ele fala que eles, no versículo 16, irmãos, eu vou ler para vocês, olha. Ele fala assim: como ímpios, caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Então, nós vemos aqui que você, que eu, não somos nada diferentes de Davi. Talvez você possa já ter passado, está passando, ou possa vir a passar por perseguições no trabalho, na família, em muitas situações. O inimigo pode afrontá-los ou afrontar-me. Então, nós vemos aqui Davi colocando diante de Deus. E nós vemos a petição de Davi, o que Davi pede a Deus. Ele pede a Deus que Deus faça várias coisas com os seus inimigos. Ele, né, do verso 1 ao 3, que eu vou ler também, ele fala assim: defende-me, Senhor, dos que me acusam, luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno, levanta-te e vem socorrer-me. No verso 3 ele diz assim: empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Eu declaro para você que nos seus momentos de dificuldades, de guerras, de açoites, de afrontas, de perseguições, de calúnias, de mentiras contra você, que você possa e que eu também possa dizer para Deus: Senhor, tu és a minha salvação. Guerreia com aqueles que guerreiam contra mim. É o que Davi faz aqui. E nós vemos Davi pedindo a Deus que faça várias coisas. Eu vou falar algumas coisas que Davi fala aqui nesse salmo. Do verso 1 ao verso 3, ele pede, ele declara guerra contra, que Deus declare guerra contra eles, né? É pedidos de Davi: Deus guerreia as minhas guerras. Ele pede que Deus reprima-os, né? Ele pede para que Deus envergonhe-os.
Ele pede para que Deus escureça os seus caminhos. E ele pede que Deus destrua-os, né, com o poder de Deus. E depois nós vemos finalizando, no versículo 27 e 28, que eu quero ler, Davi promete louvar a Deus se ele o resgatar dos seus inimigos, né? E nós vemos aqui o louvor de Davi. No versículo 27 e 28, ele diz assim: cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Amados, nós podemos ver aqui Davi engrandecendo, louvando a Deus, né? Ele falando que ele promete louvar a Deus se o Senhor o resgatar dos seus inimigos. Amados, nós precisamos não fazer promessas de tolo, né? Promessas de tolo é promessas que a gente faz e depois a gente não cumpre. Mas existem muitos meios de você e eu termos os nossos desejos realizados por Deus. Então, nós vemos aqui que, como Davi se colocou falando para Deus como é que os seus inimigos o perseguiam, declarando na sua... Isso é uma oração que ele fez, né? É um salmo onde ele coloca toda a situação que ele está vivenciando. E aqui nós vemos Davi pedindo a Deus que o livre. Então, eu quero animá-los. Eu quero dizer a você que você não fique calado. Não se afaste do Senhor. Ainda que a guerra esteja travada contra você. Fale com a sua boca, declare, peça para Deus. Como Davi pediu: Senhor meu Deus, tu és justo. Faze-me justiça para que os meus inimigos não se alegrem à minha custa. Olha o que Davi fala, amados, nos Salmos. Esse versículo é o versículo 24. Ele fala para Deus, né, no 22, tu vistes isto, Senhor. Não fiques calado. Não te afastes de mim, Senhor. Ele pede para que Deus faça justiça. Nós temos muitos exemplos aqui nesses Salmos de Davi. Como Davi era íntimo com o Senhor. Olha a liberdade que esse jovem tinha com Deus, de abrir o seu coração, de falar coisas que talvez você e eu até achamos que não devemos falar. Não, aqui está para você e para mim um exemplo muito bom. Então é necessário que você e eu lemos a Bíblia, estudemos a palavra de Deus e vamos aprender a nos comportar, assim como Davi se comportou diante das guerras, diante das dificuldades. Mas uma coisa eu quero frisar para vocês. Nós temos uma palavra de Deus, né? Ele é a nossa esperança. Ele está conosco. Ele é o nosso auxílio, ele é o nosso protetor. É nele que nós vamos nos alegrar, né? Porque nós confiamos em Deus. Então, que esteja sobre todos nós, sobre vocês, o poderoso amor de Deus, a proteção de Deus. E que a sua esperança, meus queridos, esteja nele, só nele. Tem um versículo que eu amo declará-lo, eu vou declarar para você. Jesus, a esperança da glória em nós, em mim. Você pode dizer isso. Diante de alguma situação que você está desesperançado, que você perdeu a esperança, você declare: Jesus é comigo e ele está sobre mim. E essa situação que eu estou vivenciando, eu espero nele, porque ele é a esperança da glória para mim. Amém? Fique com esse salmo, estude esse salmo, leia-o pausadamente e vê a situação que Davi estava vivendo. E ele pôde declarar todos esses versículos com tanta sabedoria diante de Deus. Amém? Que você tenha um bom dia em nome de Jesus.